Salve, salve galera! Bem-vindo ao canal da Implacável Concurso, empresa especializada em carreiras de guardas municipais do Brasil todo. Meu nome é Luiz Ramos, atualmente também sou servidor da Guarda Civil Municipal aqui no Paraná. Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal, Processual Penal, Constitucional e Administrativo e também leciono essas matérias. No dia de hoje separei uma matéria extremamente importante que cai em todas as provas de guardas civis municipais por esse Brasilzão. Vamos dar uma olhada nela. Direito Penal excludente de ilicitude. Antes de mais nada, pessoal, quer se manter informado em todas as provas de guardas municipais por este Brasilzão? Dá uma olhada lá no @implacável concurso lá no Instagram ou também no @professor Luiz Ramos. Já segue esses dois perfis lá no Instagram e se mantém informado de todas as provas do Brasil em guardas municipais. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos aonde eu encontro lá essa parte da aula que é excludente de ilicitude. Senhores, lá na parte geral do Código Penal. Você pode acessar tanto no seu Vadimeco, de maneira física ou maneira digital, lá no artigo 23 do CP. Senhores, antes de mais nada, quero deixar claro aqui que será uma aula breve, uma aula resumida, então não vou me atentar a tantos fatores jurisprudenciais, doutrina, não vou me atentar tanto a isso, porque o que nós verificamos nas provas que eles querem de uma forma resumida, então não vou ficar aqui debatendo muita doutrina ou jurisprudência, tirando o tempo dos senhores. Será uma aula breve, entretanto, vai ser uma aula completa, ok? No final desse vídeo, nós vamos corrigir algumas questões e vocês vão verificar que o nível das questões é tanto de delegado, tribunal de justiça, e somente com essa aula os senhores aí conseguirão fazer todas essas questões, ok? Vamos lá. Artigo 23 lá da excludente de ilicitude do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato. Senhores, numa breve leitura sobre esse artigo 23, sobre o caput desse artigo 23, às vezes passa despercebido. Entretanto, senhores, as bancas gostam já de pegar já de início, nesse artigo 23. Qual que é a principal pegadinha? A principal pegadinha está aqui, ó, não há crime. Porque uma leitura rápida aí, você pode confundir que é isento de pena. Isento de pena. Ora, se nós formos verificar sobre o aspecto analítico de um crime, lá na teoria tripartite, o que temos? O aspecto típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Essas duas primeiras que eu falei para os senhores, eu vou excluir o crime. E nessa terceira, segundo a teoria tripartite, ela é isento de pena. Então a banca ela gosta de fazer essas brincadeiras com os senhores. Ele vai colocar lá com o artigo 23. É isento de pena quando o agente pratica o fato. Não é isento de pena. E sim, eu não tenho o crime. Ok? Então, já a primeira pegadinha aqui vai ser não há crime quando o agente pratica o fato. Então, cerca aí de 20, 30% das provas, ele já vem com a primeira pegadinha já no artigo 23. Outro bizu que eu vou passar para vocês. Vamos, não sei o que é bizu. Estou iniciando agora aí no mundo do concurso público. Senhores, o que é bizu? Vou falar sobre bastante isso nas aulas aí. Bizu são dicas, ok? Aqui o intuito não é esgotar o tema, senão a aula só excludente de ilicitude, eu precisaria de pelo menos um mês com vocês, para falar sobre todas as teorias, para falar sobre posicionamentos doutrinários, o que a jurisprudência entende, o direito comparado com o direito alemão, por exemplo. Então, eu enfocaria muito dentro da excludente de ilicitude, o que não é viável aqui para vocês, beleza? Então vamos lá para os macetes para vocês colocar o X correto na questão. Aqui ninguém vai sair formado em direito, beleza? Mas vai ser o suficiente para vocês colocar o X na questão, que é o intuito aí do concurso público. 50%, senhores, 50% da prova em se tratando de excludente de ilicitude, ele vai falar quais são as excludentes de ilicitude. A doutrina, senhores, ela já é dominante em falar que isso daqui não é um rol taxativo e sim um rol meramente exemplificativo. Vamos, o que é isso aí? Eu não entendo nada de direito, não tem problema nenhum. Vamos para a explicação aqui. Um rol taxativo seria somente esses, tá? Vedado outros aspectos. Mas esse aqui é meramente exemplificativo. Por exemplo, eu tenho lá o perdão do ofendido, ok? Então, isso aqui vai ser exemplos, mas é o que mais cai nas provas de guarda municipal. Vamos, como que eu vou... Tem algum macete, alguma coisa aí para eu poder lembrar sobre isso? Vamos colocar lá.
o macete do Bruce Lee. Bruce Lee. Lembra lá do lutador lá, dos filmes famosos, antagônicos lá do Bruce Lee? Vamos colocar, vamos utilizar só o Lee. L, E, E, I, E. Macete tranquilo. Dica para os senhores. Primeira coisa, começou a ler o caput, começou a ler a questão. Tá? Começou a ler a questão. Falou sobre excludente de ilicitude ou excludente de antilicidade. Não termina de ler a questão, para nisso daí e faz isso daqui. Coloca o Lee do lado da sua prova. Por quê? Normalmente a banca vai perguntar quais são as excludentes de ilicitude e tentar confundir o aluno com excludente de culpabilidade ou excludente de tipicidade, por exemplo. Colocando isso daqui, vai ser tranquilo. Por quê? Você vai lembrar que o L é de legítima defesa, o E é de estado de necessidade, o outro E, estrito cumprimento do dever legal, e o outro E, exercício regular do direito. Você colocando isso, você não erra mais. Porque se ele colocar lá alguma excludente de tipicidade ou alguma excludente de culpabilidade, não vai estar dentro do Lee, beleza? Por exemplo, excludente lá de culpabilidade ou até mesmo excludente de punibilidade lá. Não vai estar dentro do Lee, beleza? Você colocando o Lee do lado da sua prova, tranquilo, você vai matar a questão. Nós vamos ver no final desse vídeo algumas questões, inclusive de delegado de polícia, alguns outros cargos de natureza um pouco mais complexa e que você resolve somente nesses macetes que eu estou passando para vocês. Senhores, todo excesso ele é punível. As bancas gostam muito de perguntar sobre isso. Todos os excessos dentro da excludente de ilicitude, eu vou excluir a excludente de ilicitude e permanecer o aspecto ilegal, beleza? Então eu não posso me exceder. Eu tenho esse direito, por exemplo, o direito da legítima defesa. Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de repelir injusta agressão atual e iminente a direito próprio ou de outrem. Eu tenho esse direito. Está lá no artigo 25. Eu tenho esse direito, mas eu não posso utilizar desse direito para me exceder. Então todo excesso ele vai ser punível. Ok? Então, a gente que qualquer das hipóteses desse artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. Outro bizu de prova aqui. Eles adoram, tá? Colocar somente excesso doloso ou somente excesso culposo. Essa palavra somente vai tornar a questão errada, beleza? Ele vai colocar lá para vocês lá, somente doloso, somente culposo. Ele vai tornar essa questão errada. Então, aparentemente, por uma leitura rápida, que muitos candidatos fazem, ele vai fazer uma leitura rápida e falar, eu lembro que alguma coisa de culposo, eu lembro que alguma coisa de doloso. Ele vai errar a questão meramente por falta de atenção e por falta de o professor ter alertado sobre esse bizu. Já vi cair isso em muitas provas. Então, se atentem a essa dica aqui do professor também. Estado de necessidade. Já vamos começar lá sobre o estado de necessidade. Eu vou explicar uma por uma para os senhores, para definir qual que é qual e quais são as pegadinhas de cada um, beleza? Vamos lá para a primeira, estado de necessidade, artigo 24. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Caramba! Falei rápido pra caramba, né? É assim que você vai ler. É assim que você vai ler. Mas vamos pontuar. Estou com a minha prova lá. O que eu tenho que analisar, a primeira coisa, controle o aspecto emocional dos senhores. Às vezes eu tenho conhecimento da matéria, mas eu não tenho o controle emocional. Vão relaxado para a prova, eu sei, eu já passei, já tive do outro lado da telinha, eu já estive estudando, ainda estudo muito ainda, mas o aspecto emocional influencia demais na hora da prova. Às vezes você lembra lá dos bizus do professor, você começou lá, leu lá, excludente de ilicitude. O professor falou que a melhor coisa é colocar o Lee lá no cantinho da prova, para não esquecer. Mas o nervosismo vai acabar te atrapalhando. Então pega essa dica, controle o seu emocional e ali sua pirâmide no emocional e no aspecto técnico também, beleza? Então vamos ler com calma esse artigo 24 e pontuar item por item que são os requisitos necessários para se configurar o estado de necessidade. Como que cai isso na prova, beleza? Considera estado de necessidade, beleza, então eu estou falando que é estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Primeiro bizu aqui, perigo atual. Senhores, a doutrina diverge sobre perigo atual e iminente, tá? Mas se eu for analisar somente, a letra seca da lei é atual.
Se eu fizer uma análise aí doutrinária, eu vou aceitar como eminente. Mas normalmente as provas de guarda municipal é letra seca de lei. Então, vamos combinar o seguinte aqui: estado de necessidade, perigo atual, beleza? Então, isso que vai divergir, por exemplo, lá da legítima defesa, que é atual e eminente. Então, a primeira coisa, perigo atual, que não provocou por sua vontade. Eu não posso provocar o estado de necessidade para eu poder ter uma justificativa de cometimento de um crime. Vou desenhar para vocês aqui um exemplo clássico. Vamos lá, vamos desenhar um barco aqui, por exemplo, um barco. Vamos desenhar um barco aqui do professor Ramos. Ah, Ramos, isso aí não parece um barco? Lógico que parece. Se eu estou falando que parece, é porque parece. Esse curso, inclusive, de desenho. Isso aqui é um barco. É uma canoa. Pode ser uma canoa, tá? Pode ser uma canoa. Vamos colocar duas pessoas aqui. O rapazinho, vamos colocar um boné no rapazinho aqui. E a moça. Estão fazendo lá uma viagem super romântica, né? Super romântica. Os dois estão fazendo aí 30 anos de casado. 30 anos de casado. Deu para enjoar? Talvez, né? Talvez. Estão fazendo lá 30 anos de casado e estão nesse barco. Entretanto, os dois não sabem nadar. Vamos considerar que os dois não sabem nadar. E apenas um colete salva a vida. Esse barco, ele bate uma rocha. Lembra lá da história do Titanic? Ele bate numa rocha e começa a entrar água. Começa a entrar água e vai afundar. Lembre-se, os dois não sabem nadar. E só tem um colete salva-vida. O que o homem deve fazer? Dar o colete para a mulher e tentar se salvar de alguma outra maneira. Correto? Beleza, mas no meu exemplo não. No meu exemplo aqui é cada um por si, Deus por todos, beleza? Então, ele está mais próximo do colete. Por ele estar mais próximo, ele pega esse colete. Ela tenta pegar esse colete também. Ele empurra ela na água, sabendo que ela não sabe nadar. Em tese, senhores, ela vem a óbito, tá? Nossa, que drástico esse exemplo do senhor. É, que drástico. Mas é bom, vocês aprendem também na emoção, né? Em tese, ele cometeu um crime? Sim, cometeu um crime lá tipificado no artigo 121, cometimento do crime de homicídio. Por quê? O fato que ele cometeu é um fato típico, ele jogou, né? Ele teve uma ação humana, ele jogou, então teve conduta, lembra lá, conduta, nexo de causalidade, né? Resultado, teve tudo isso. Então, em tese, ele já preencheu o fato típico. Eu vou verificar se é um fato ilícito. O que é um fato ilícito? Ato contrário à lei. É contrário à lei? É. Então, vou verificar se tem alguma excludente de ilicitude. Neste meu exemplo restrito, sim, ele cometeu esse ato ilícito, que foi o artigo 121, em detrimento também de um bem jurídico tutelado, que é a vida. Entretanto, vamos verificar neste exemplo se tem todos os requisitos. Senhores, o perigo é atual? Sim, o perigo é atual, porque está acontecendo esse naufrágio. Não provocou por sua vontade? Lógico que não. O barco, ele se chocou com a rocha, melhor dizendo, se chocou com a rocha aqui de uma forma natural, não foi pela vontade dele, porque se fosse pela vontade dele, ele não poderia avocar esse estado de necessidade, nem podia de outro modo evitar. Neste exemplo, ninguém sabe nadar, ele não tem o que fazer, não tem o que evitar, direito próprio ou alheio. Muito cuidado aqui também, senhores. Por quê? A banca, ela sabe que vocês estão estudando, ela sabe que vocês estão decorando, e a banca não quer que vocês decorem, beleza? Porque se eu ficar repetindo e não entender o artigo, vocês vão cair nas pegadinhas da banca, tá? Direito próprio ou alheio. Eu tenho estado de necessidade, o que eu falei para vocês aqui, nesse exemplo aqui, certo? É direito próprio ou alheio? Direito próprio. Ele está tentando salvar a vida dele, ok? Ele está tentando salvar a vida dele. Poderia ser também um direito alheio. Ele poderia tentar salvar uma outra pessoa também. Como é o caso, por exemplo, eu estou guiando o meu carro. Estou guiando o meu carro. Atravessa uma criança para pegar uma bola. Eu peguei e joguei esse meu carro no muro de uma pessoa, tá? Então, eu estou em estado de necessidade. Óbvio que houve um dano naquele muro daquela pessoa. Mas eu não posso responder por crime de dano. Por quê? Eu agi em estado de necessidade. Para preservar a vida de alguém, eu bati nesse muro. Beleza? Então, um exemplo mais clássico aí de também o estado de necessidade de terceiros, tá?
cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Esse não, muito cuidado também, porque a banca ela vai colocar exatamente o artigo 24 e vai suprimir essa palavra não, tornando o artigo errado, beleza? Então, bizu para a prova aí. Tudo, senhores, tudo. Eu analiso a prova de guardas municipais do Brasil inteiro. Tudo que eu tô falando para vocês aí, eu já vi cair em prova. Eu já vi a banca tentar confundir o candidato nisso daí, beleza? Então, tudo que eu aprendi nessa minha vida aí de 10 anos de concursos públicos dedicados às guardas municipais, eu vou passar para vocês nesses vídeos aí, nessa sequência de vídeos que eu vou estar gravando para os senhores, beleza? Outro bizu aqui, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O que é isso? Vamos imaginar o bombeiro, tá? O bombeiro ou o policial militar, por exemplo, ou guarda civil municipal ou guarda municipal. O bombeiro está pegando fogo lá no edifício. Entretanto, não tem como entrar. Não tem. Todas as saídas já estão tomadas pelas chamas e tem uma senhora lá no último andar que eu tenho que salvar. Senhores, muito cuidado, porque ele não pode alegar estado de necessidade, né? Porque é o dever dele enfrentar o perigo. Entretanto, nós temos que obedecer alguns princípios. Um desses princípios é o princípio da razoabilidade. Eu não posso sacrificar a vida daquele bombeiro, sacrificar a vida daquele guarda civil municipal, de um policial militar, porque ele fez um juramento lá na hora da posse, fez um juramento lá que até mesmo com o sacrifício da própria vida, tá? Então a lei também ampara esse profissional, porque vai morrer os dois, tá? Se ficar configurado isso daí. Agora, tá pegando fogo lá, ficou configurado que dá sim para entrar. O bombeiro não pode falar, olha, não vou porque isso arrisca a minha vida. Não, ele está sendo pago para isso também, dentro de uma razoabilidade. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, ok? Então, caso verifique-se que o sacrifício do direito ameaçado era razoável exigir-se, eu tenho a pena reduzida, beleza? Também cai com menos frequência esse artigo, esse parágrafo, mas também cai, beleza? Teoria unitária. Adotado pelo Código Penal, entende que o estado de necessidade é hipótese de exclusão de ilicitude quando o bem jurídico protegido é de valor maior ou igual ao bem jurídico sacrificado. Então, se eu estou falando em 2 bens tutelados, 2 bens vida, então eu posso sacrificar uma vida em detrimento de uma outra vida, beleza? Isso que é a teoria unitária nos resume. É a teoria adotada aí pelo Código Penal. Vamos lá. Os requisitos estão lá no caput do artigo 24. Então o perigo ele deve ser atual, deve estar ocorrendo. O perigo ameaçar direito a próprio ou alheio, lembra que eu falei para vocês lá. A banca vai tentar confundir com direito somente próprio ou somente alheio. Então muita atenção nisso daí, porque é direito próprio ou alheio. Que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente. Aqui, senhores, se os senhores fizerem uma busca aí pela internet, alguns vídeos dessa mesma matéria vão relatar que esse voluntariamente, necessariamente, ele quer dizer dolo, beleza? Quer dizer dolo. Alguns doutrinadores, seja ele o professor Damásio, o professor Bittencourt, tá? Eles têm uma tese que, sendo culposo, eu também posso abarcar esse requisito do estado de necessidade, beleza? Então, tanto lá inclusive o professor Capês, ele também fala que voluntariedade é somente dolo, não admitindo culpa, tá? Então, se for de maneira culposa, eu posso alegar o estado de necessidade. Mas esse é um entendimento jurisprudencial, na verdade, um entendimento doutrinário, que a jurisprudência também está acompanhando, mas para fins de provas de guarda municipal, aqui ninguém vai sair formado em direito, mas vai saber sair marcando o X, que é o que importa para vocês. É a posse como guarda civil municipal, beleza? Outro requisito, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Isso lá, eu já expliquei para vocês, lá o bombeiro, o policial, não tem problema nenhum, tá? Mas ele não pode, se ele tem o dever de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Entretanto, eu tenho que observar o princípio da razoabilidade, beleza? Razoabilidade. Inevitabilidade. Olha,
tendo problema para falar essa palavra, é inevitabilidade do comportamento lesivo. Somente deverá ser sacrificado outro bem se não houver outra maneira de afastar a situação de perigo. Então, por exemplo, naquele caso que eu citei para vocês, se o elemento lá fosse um exímio nadador, por exemplo, ele tem que nadar e dar o colete lá para a esposa dele, para a amada dele. Naquele exemplo que eu dei lá, beleza? Seguindo, legítima defesa. Senhores, dentro aí de uma escala, tudo que eu tô falando para você é importantíssimo, beleza? Mas dentro de uma escala, a legítima defesa está até acima do estado de necessidade. Se nós analisarmos todas as provas de guardas civis municipais, a legítima defesa é a campeã de perguntas das bancas. Vamos lá, vamos fazer o mesmo esquema que nós fizemos lá com o estado de necessidade. Vamos ler primeiro o artigo e verificar os requisitos. Entende-se de legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Beleza. O que eles vão tentar confundir? Eles vão falar, é estado de necessidade, por incrível que pareça. Agora vocês já estão pegando já a manha do direito penal. Eles vão colocar lá, é legítima defesa. E colocar o conceito de estado de necessidade. Ou eles vão pegar o estado de necessidade e falar que é legítima defesa. Eles vão tentar brincar nisso daí, beleza? Então vamos lá. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente. A primeira coisa, a primeira palavra a ser destacada aqui é usando moderadamente dos meios necessários. Lembra lá do excesso? Então tem que verificar. Exemplo, eu estou na minha patrulha, eu estou lá no meu dia de serviço e presencio um assalto. Vou fazer, né? Presenciei o assalto lá, está em flagrante delito, eu vou tentar fazer a abordagem daqueles elementos. Obedeci todos os requisitos, né? Apontei a arma pro elemento, pedi para ele colocar a mão na cabeça, pedi para ele deitar no chão, ele saca de uma arma e começa a atirar. Estou em legítima defesa? Sim, tá? Porque eu estou repelindo uma injusta agressão. Ele está atirando na equipe policial, então eu posso revidar. Mas qual que é o limite? A injusta agressão ela precisa ser cessada. Eu posso aplicar 1 tiro, 2, 3, 10... Não sei o quanto que for necessário para repelir aquela injusta agressão. Repelir uma injusta agressão, opa, cessei o meu direito também sobre a legítima defesa. Beleza? Então, e vai estar escrito para os senhores lá, tá? Vai estar escrito repelir injusta agressão. Falando sobre repelir injusta agressão, obviamente eu estou falando sobre o princípio da legítima defesa. Olha que bacana aqui, atual eminente. Lembra lá o que eu expliquei para os senhores lá no estado de necessidade, que era somente atual? Aqui ele vem atual ou eminente. Então a banca, ela sabe que você leu lá o aspecto do estado de necessidade. Então ele vai colocar lá, legítima defesa repele somente a injusta agressão atual ou somente a injusta agressão iminente, beleza? A direito seu ou de outrem. Então, mais uma vez, é similar ao estado de necessidade, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Nós tivemos aí uma recente alteração lá no pacote anticrimes. Observados os requisitos do previsto do caput desse artigo, considera-se também a legítima defesa o agente de segurança pública, os senhores serão agentes de segurança pública, que repele agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. É uma redação nova, redação aí de 2019. O que ele veio falando? Trouxe inovações? Não. Ao meu ver, a mesma coisa, tá? Eles fizeram uma lei para falar sobre a mesma lei. Simplesmente isso. Por quê? No final lá do artigo 25, ele já dava o direito a direito seu ou de outrem. Por óbvio que se eu estou com uma situação de refém, eu posso agir no direito de outrem. Não preciso de autorização desse refém. Eu vou agir. Então, totalmente desnecessário esse parágrafo único, mas para fins de prova, tá? Eu vou tomar especial atenção, porque as bancas querem cobrar a cada dia mais, aí saber se o candidato está atualizado, beleza? Então o pacote anticrime veio dando essa nova redação em 2019. Seguido, quais são os requisitos? Tem que ter a injusta agressão atual ou iminente, direito próprio ou alheio. E a reação deve ser proporcional utilizando os meios necessários. Então, se eu tenho aquele exemplo lá, o cara começou a fazer disparos contra a equipe policial. O que eu tenho de meio para repelir? Eu tenho meu armamento, eu vou utilizar meu armamento. Quantas vezes? Até repelir sem injusta agressão. Então é mito falar, olha, 1 tiro ele não é excesso, 2 tiros, 10 tiros é excesso. Não, isso é mito, completamente mito.
Porque eu tenho que verificar se cessou ou não essa injusta agressão. Às vezes, senhores, um tiro vai ser desproporcional. Eu estou lá repelindo uma injusta agressão de uma criança de 10 anos. Eu vou dar um tiro nessa criança? Óbvio que não. É desproporcional. Eu consigo repelir essa injusta agressão dessa criança tirando ela com a minha força física mesmo. Eu tiro ela, somente com a minha força física, eu não preciso utilizar meu armamento. Tá? Agora, contra um bandido armado de fuzil, eu não vou falar para ele assim, por favor, senhor, larga a arma. Não vou falar isso daí, o cara tá atirando em mim. Eu preciso repelir essa injusta agressão utilizando os meios necessários. Qual o meio necessário? Para repelir a injusta agressão. Através de um fuzil, eu vou utilizar o quê? Um fuzil também. Se eu tiver disponível, por óbvio, né? Seguindo adiante. Ele fala sobre pacote anticrime. Eu já expliquei para os senhores aí. Mas por que eu trouxe novamente? Muita atenção. Vou colocar até um asterisco aqui, tá? Muita atenção, porque a banca gosta de cobrar para saber se o candidato está atualizado. Beleza? Seguindo. Estrito cumprimento de um dever legal. Senhores, se acessar lá o Código Penal lá do 23 ao 25, não vai estar a definição de estrito cumprimento do dever legal e nem exercício regular do direito. Não está conceituado lá dentro do código o que é o que não é. O que eu vou trazer para vocês aqui, o que a doutrina fala de cada um, beleza? Vamos lá, o conceito doutrinário e jurisprudencial é ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei. Exemplo, eu trouxe alguns exemplos para você lá do Código de Processo Penal. Prevê que, se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar os meios necessários, novamente aqui, ó, os meios necessários para defender, para vencer a resistência. Senhores, o que é isso? Estrito cumprimento do dever legal. Exemplo, os senhores são lá guardas civis municipais em determinadas na cidade X e vão auxiliar a polícia civil, por exemplo, a um cumprimento de mandado de prisão. Beleza? Você vai colocar lá, pedir para o cara colocar a mão na cabeça porque ele tem um mandado de prisão. Ele vai vir para cima de você. Okay? Você vai jogar ele no chão, vai obedecer uso progressivo, uso diferenciado da força. Entretanto, você causou uma lesão. Você causou uma lesão nele. Isso é um fato típico? Sim, em tese. Em tese ele pode te processar, inclusive. Em tese. Ele pode te processar por você ter agredido ele. Beleza? Ele poderia te processar jogando até para um lado constitucional. E o direito de ir e vir? Né? Então você não pode me levar preso, porque eu tenho o direito de ir e vir. Entretanto, eu tenho um mandado judicial. Então, se eu estou cometendo aquele fato, se eu tenho aquela conduta, eu estou em estrito cumprimento de um dever legal. Beleza? Então, em tese, eu cometo um crime, por exemplo, de lesão corporal. Lesão corporal. Porém, eu estou no estrito cumprimento do meu dever legal. Eu estou cumprindo o mandado de prisão, por exemplo. Beleza? Então, eu posso, obedecendo, claro, algumas regras, eu posso lesionar aquele cidadão porque eu estou em estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Exercício regular de um direito. É o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito previsto ou autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido como se praticasse um delito. Eu trouxe para vocês exemplos aqui para melhor ilustrar. A correção disciplinar dos pais aos filhos menores quando moderada. Exemplo, senhores. Por exemplo, eu sou o professor, eu estou dando minha aula, tá? E tem lá um filho de um aluno lá, tocando terror lá, pendurando no ventilador, o cara pegando meu notebook jogando no chão. Cabe a eu fazer essa correção? Não. Eu não posso agredir. Se eu agredir, eu vou estar cometendo um crime. Agora, o pai pode dar uma palmadinha ali no filho? Pode. Ah, Ramos, mas não tem aquela lei da palmada lá que eu não posso tocar no meu filho? Senhores, aquela lei foi para cometimento de excesso. Cometimento de excesso. Eu posso, a fim de educar, fazer uma correção? Não tem problema nenhum. Desde que não tenha excesso. Lembra lá do excesso punível? É exatamente a mesma coisa. Eu não posso cometer excesso, mas eu posso fazer uma correção, sendo pai da criança, sendo pai, mãe ou tutor legal dessa criança. Beleza? Vamos lá.
A violação de correspondência dos pais em relação aos filhos menores. Então, os senhores podem abrir a correspondência do seu vizinho, por exemplo? Não pode, porque você vai estar cometendo um crime. Entretanto, se for do seu filho menor, posso abrir? Pode e deve abrir, né? Pode e deve abrir. Porque você está amparado no exercício regular de um direito. Vamos lá para a questãozinha, senhores. Ó, questão comentada número 1. Cargo de delegado de polícia de 2021. Extremamente recente. Vamos lá. Letra A. Vamos lá. Assinala a alternativa que contém 3 excludentes de ilicitude. Lembra lá? Falou sobre excludente de ilicitude. O que eu faço aqui do ladinho aqui? Li. Lembra? Ensinei bem no início da aula lá. Coloco li. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Eu nem li ainda A, B, C, D e E. Eu nem li. Eu já coloquei. Assinala a alternativa que contém 3 excludentes de ilicitude. Beleza? Coloquei o li aqui. Estamos falando de uma prova para delegado de polícia. Tá? O último concurso que teve de delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Estrito cumprimento do dever legal. Tá aqui? Tá. Aqui, ó. Estrito cumprimento do dever legal. Legítima defesa. Ok. E estado de necessidade. Ok. Já é letra A? Vamos ler o restante? Bora lá. Erro sobre a licitude do fato. Estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Olha aqui, ó. O erro sobre a ilicitude do fato. Isso daqui não é excludente de ilicitude. Tá? Vai falar sobre os erros sobre a ilicitude do fato, erro sobre o fato, erro sobre o objeto. Aqui nós vamos definir em outras aulas aqui dentro do canal. Coação irresistível, legítima defesa e consentimento do ofendido. Esse consentimento do ofendido ele é uma excludente de ilicitude. E a legítima defesa também é uma excludente de ilicitude. Porém, a coação irresistível, seja ela moral ou física, não faz parte das excludentes de ilicitude. Erro de proibição direto, também não é. Imputabilidade por doença mental, também não é. Obediência hierárquica, essa aqui a D está completamente errada. Obediência hierárquica não é estado de necessidade, não é estado de necessidade. É. E coação irresistível não é. Letra A. Senhores, eu estou falando de um concurso de delegados de polícia e nós conseguimos, somente através daquele macete que eu ensinei os senhores lá, matar a questão de delegado de polícia. Questão número 2. Polícia Civil, escrivão de polícia. Vamos lá. Sebrasp 2022, bem atual também. Francisco estava numa festa e foi agredido injustamente por outro convidado. Então vamos lá. Então, o Francisco estava numa festa e foi agredido injustamente por outro convidado. Então, houve uma agressão injusta. Então, quem foi agredido? Francisco, beleza? O qual praticava artes marciais. Eu vou grifar. Sempre eu grifo, beleza? Sempre eu vou grifando aqui. Opa! Sempre eu vou grifando. Então, ele pratica artes marciais. Não é um cara qualquer. Imediatamente, a fim de repelir injusta agressão, a fim de repelir as agressões, Francisco arremessou uma cadeira na cabeça de seu agressor, que desmaiou. Na situação hipotética apresentada, a conduta de Francisco. Então, assim, em tese, ele cometeu um crime, correto? Em tese, ele cometeu um crime aí de lesão corporal, por exemplo. Aqui nós vamos verificar se é uma lesão corporal leve ou grave, né? Não traz os dados aqui se ele ficou mais de 30 dias inabilitado para os serviços eventuais dele. Caracteriza estado de necessidade. Causa excludente de culpabilidade? Não, não é caso de necessidade, não é estado de necessidade, porque ele está repelindo injusta agressão. Repelindo injusta agressão, eu estou falando sobre o quê? Legítima defesa. Lembra lá? Repelir injusta agressão atual e iminente, usando os meios moderados. Então, eu vou falar sobre legítima defesa. Então, não é estado de necessidade e estado de necessidade também não é causa de excludente de culpabilidade. Beleza? Excludente de ilicitude. É atípica. Olha a palavrinha aqui. Às vezes o candidato, gente, ele tem um conhecimento, mas ele cai no português. O que é uma situação atípica? Uma conduta que não é criminosa. Ela é atípico. Não tem a tipicidade dessa conduta. Por exemplo, eu pegar essa caneta aqui, beleza? É minha. E pegar e levar para qualquer lugar. É uma conduta? É. Mas é uma conduta criminosa? Não é. É uma tipicidade de conduta. Tá? Porque não é uma conduta criminosa. Porque a caneta é minha. Não é caneta de alguém.
Agora, se essa caneta fosse de outrem, de uma outra pessoa, eu pegar essa caneta sem ela saber e levar para mim, é uma conduta típica ou atípica? É uma conduta típica, porque é uma caneta que não me pertence. Então, eu vou ser enquadrado possivelmente lá no artigo 155, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Beleza? Então, vai ser uma conduta típica. Então, o que ele está falando, não tem crime? Né? Não, em tese ele tem crime, né? Em tese ele tem um crime de lesão corporal. Em tese. Configura legítima defesa que exclui a culpabilidade. Então, o que eu tenho que saber? O que a banca quis saber? Que você tenha certeza que é legítima defesa e aonde essa legítima defesa está. Ela vai excluir o quê? Não exclui culpabilidade. Lembra lá que exclui o quê? Ilicitude ou anti-iliticidade. Vamos para D. Configura legítima defesa cláusula excludente de ilicitude. Bacana. Letra D. Mas vamos ler lá. É exercício regular do direito? Não. Não é exercício regular do direito. Não é direito de alguém dar uma cadeirada na cabeça de alguém. Que exclui a antijuridicidade. Não. Beleza? Não é. Letra D. Porque ele repeliu uma injusta agressão, então configura caso de legítima defesa. Próxima. Estou falando aqui de todas essas questões aqui, senhores. Essas questões aqui todas são de nível superior. Mas por que, Ramos, você está trazendo questão de nível superior? Senhores, aqui é treino. Treino difícil, combate fácil. Beleza? Aqui é treino. Eu estou colocando questões para vocês aqui de ensino superior. E somente com a aula resumida. Aula resumida você consegue bater questões de concurso de nível superior. Beleza? Vamos lá. Questão de 2022 também lá da Polícia Civil lá da Bahia. Investigador de Polícia Civil da Bahia. Vamos lá. No que se refere à exclusão de ilicitude. Novamente aqui. Exclusão de ilicitude. Vamos colocar lá. Macetinho. Eu nem li essa questão. Beleza? Eu nem li. Considere-se a necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, opa, tá indo bem, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Só que eu quero a incorreta. Começou a falar sobre incorreta, grifa. Ramos, eu tenho experiência. Grifa mesmo assim. Ah, eu já fiz 1 milhão de provas. Grifa quando é incorreta. Por quê? Eu posso esquecer de falar que é incorreta. Isso aqui está certo. Eu já anoto como A e falo, bom, não vou nem ler o restante. Vou lá no meu gabarito e coloco A. Já perderia essa questão. O agente, em meio do estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo. Opa! Vou colocar um asterisco aqui, porque pode ser que essa aqui esteja correta. Vamos ler o restante. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu de outrem. Opa, correto. Né? Correto. Legítima defesa. Conceito, o que ele fez lá, senhores? O que eu falei já no início do vídeo. Ele pegou, copiou e colou. Não fez mais nada que isso, beleza? Não pode negar estado de necessidade quem tinha dever legal de enfrentar o perigo. Lembra lá que eu falei para vocês sobre o caso do bombeiro, sobre o caso do policial? O que ele fez também? Ctrl-C ou Ctrl-V e jogou na tua prova. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, é vedado nessa hipótese a redução de pena. Não, não é vedado a redução de pena. Não é vedado a redução de pena. Eu tenho lá de 1 a 2 terços. Então, questão E, beleza? Então, o agente, em meio ao estrito cumprimento legal, haverá de responder pelo excesso culposo ou doloso. Correto. Lembra lá, tá correto essa daqui. Por quê? Todo excesso ele é punível. Então, eu fiz aqui já pensando em vocês. Eu acho que é uma A, acho que é a B, mas não tenho certeza. Faço asterisco. Por quê? Eu cheguei na última, lá na E, aí eu tive certeza. Falei, não, agora sim, é a letra E. Beleza? Vou ter que ensinar vocês também a fazer prova. Porque essa C, você poderia falar, meu, doloso ou culposo? Eu não lembro. Eu não lembro se é só doloso ou só culposo. Fiquei em dúvida. Faz um asterisco e parte para a próxima. Beleza? Então aqui ficou letra E. Questão comentada 4. Vamos lá. Polícia Civil, perito oficial lá na Sebrasp de 2022. A banca é Sebrasp. André. Então eu tenho o André aqui, né? Vamos colocar aqui, André. Verificando que sua esposa, Francisca, estava correndo risco de morte. Então a Francisca corria risco de morte, beleza? Invadiu munido de faca o posto de saúde local e de lá subtraiu ataduras, gases e medicamentos, configurando ação típica.
Sim, ele cometeu, né, um ato delituoso de, possivelmente aqui, de roubo, né? Porque ele entrou munido de faca do posto de saúde e lá subtraiu as ataduras. Aqui não ficou claro aqui, né? Se houve a grave ameaça ou não houve a grave ameaça, né? O simples fato de ele entrar com uma faca não quer dizer que necessariamente será um roubo, beleza? Porque ele pode entrar com uma faca, não exercer nenhuma ameaça e ser considerado furto. Entrou, subtraiu, né? Mas não ameaçou ninguém. Então não seria o crime de roubo e sim de furto. Mas vamos lá. Munido de faca, o posto de saúde local subtraiu gases e medicamentos, configurando a ação típica. O juiz absolveu. Mas por que ele absolveu, gente? Vamos entender. Porque é uma excludente de ilicitude, que é legítima defesa? Não. Ele não repeliu injusta agressão atual e iminente. Estado de necessidade? Pô, talvez, né? Talvez. Porque ele cometeu um furto ou um roubo, né? Um crime patrimonial. Patrimonial. Em detrimento do quê? De um outro bem, que é a vida. Senhores, o que vale mais? A vida ou o patrimônio? Com certeza absoluta, a vida. Não estou aqui falando para vocês sempre, a partir de hoje aqui, eu precisei do medicamento, eu vou chegar na farmácia lá ou no posto de saúde e vou lá utilizando de uma faca e lá e subtrair. Não, isso aqui é somente um exemplo, beleza? Mas ficou configurado possivelmente com estado de necessidade. Entretanto, vamos ler o restante aqui. Consentimento do ofendido? Não, ninguém deixou ele fazer isso. Exercício regular de um direito? Também não, porque não é direito dele fazer isso, né? Estrito cumprimento do dever legal também não está escrito em nenhuma norma que ele pode fazer isso, beleza? Então, gabarito correto, letra B, estado de necessidade. Mais uma vez alertando aqui, senhores, estou corrigindo uma questão de ensino superior. E a Guarda Municipal, em sua grande maioria aí no Brasil, é ensino médio, beleza? Mas treino difícil, combate fácil. Eu quero que chegue na hora da prova lá, se eles vão lembrar de mim, pô, mas tá facinho. É isso que eu quero mesmo, tá? Você olhar para a prova e falar assim, nossa, mas é só isso? Sim, senhor, é só isso. Ensinar um pouco a mais aí para ficar fácil. Última questão, vamos lá, para a última questão. Polícia Civil, então coloquei a maioria aí de Polícia Civil, tá? 2021, Plínio, pacato morador do município lá de Dourados, no Mato Grosso. Estava em sua balada na cidade de Ponta Porã, também lá no Mato Grosso, e quando foi agredido injustamente. Ele foi agredido injustamente, beleza? Vamos grifar aqui. Por um conhecido lutador de artes marciais. Então o cara já era conhecido um lutador de artes marciais. Beleza? O cara foi lá e ainda bateu nele. Chamado Thales, imediatamente, Plínio, visando revidar as agressões perpetradas por Thales, apoderou de um pedaço de madeira que estava jogado próximo à sua mesa e agrediu Thales, que é lá o lutador de artes marciais, visando a repelir as agressões. Senhores, olha o que a banca coloca. Ele vai colocar os elementos que está em cada um. Eu já expliquei para vocês lá. O que é repelir injusta agressão ou repelir as agressões? Se a agressão for justa, não, ele foi agredido injustamente. O que é repelir agressões? Legítima defesa. Beleza? Estava sofrendo. Com base no texto acima, é correto afirmar. Então, é uma excludente de ilicitude. A princípio, é legítima defesa. Legítima defesa. Plínio praticou crime de estado de necessidade? Não. Já excluo. Plínio praticou crime de exercício regular no direito? Não. Plínio praticou crime de legítima defesa? Opa, pode ser isso daqui, pode ser isso daqui. Plínio praticou crime de estrito cumprimento de dever legal? Não. Esquece. Até por uma questão lógica, né? A única que repetiu foi a letra C e a letra D. Então, ou é um ou é outro. É uma legítima defesa, conforme eu já tinha falado para vocês aqui. Já é uma legítima defesa. É causa de exclusão do que a legítima defesa? Culpabilidade ou ilicitude? Professor, ilicitude. Beleza. Letra D. Fizemos 5 questões aí de natureza um pouco mais complexa para os senhores, mas viu que foi tranquilo. Tranquilo. Você, sabendo a base do direito penal, você já conseguia fazer questões de delegado de polícia civil, de investigador, perito, você consegue fazer tudo. Senhores, chegamos ao fim da nossa aula, espero poder ter contribuído com os senhores. Acessa lá o Instagram da Implacável Concurso, lá tem bastante promoção, pessoal, bastante promoção para adquirir nossos cursos. Vai ter aula minha, vai ter aula do professor lá
de português, é curso completo. Professor de raciocínio lógico matemático, de matemática, eu também sou professor também lá de legislação especial de cada município. Então, saiu lá a Guarda Municipal de São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar afinco toda a legislação da Guarda Civil Municipal lá de São Paulo e passar para vocês, beleza? Lá tem curso completo, direto lá tem promoções lá. Entra em contato lá com o pessoal, entra em contato com o Thiago lá, fala, Thiago, vem a aula do Ramos lá e ele deu desconto. O Thiago vai ter que se virar, beleza? Ele vai ter que se virar. Fala lá, eu assisti lá o Ramos lá e ele falou para mim que eu tenho desconto. Ele vai se virar lá, beleza? Senhores, muito obrigado a todos. Força e honra sempre. Até mais, gente.